Olá, eu sou Marília de Abreu e nós estamos aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o tempo de ser bruxa. Existe uma idade, existe um tempo, uma condição, vamos saber? A gente tem uma procura imensa de jovens, né, adolescentes, e até mesmo crianças, querendo saber como é que eles poderiam estar começando a bruxaria, querendo participar do curso, querendo ser bruxos, né? Alguns, em função dos filmes, né, Harry Potter, as crianças têm, as jovens têm uma visão que elas trazem dos livros, trazem dos filmes, né? E sim, eles têm uma vontade mesmo, e a gente percebe que já vem às vezes com alguma leitura, que não estão totalmente desinformados, né? Às vezes são pessoas que já estão buscando mesmo alguma coisa, né? E aí a gente fica pensando, né, gente, é um dilema, porque parece que o desejo é real, parece que é existe o que a gente chama de chamamento, né? Eu já falei em outros vídeos essa questão do chamamento. Quer dizer, às vezes a pessoa tem mesmo experiências, vontades, sensação que já vem de outras vidas, tudo. E aí a gente fala assim, tá, mas então por que que vocês não pegam quando é, assim, menor de idade, quando ainda tem pouca formação como pessoa mesmo, não é, às vezes tem até um pouco de leitura, mas não tem ainda a maturidade, né, para lidar. E aí a gente fala o seguinte, primeiro assim, que existe uma diferença de você crescer num meio pagão, no meio de bruxos, né, você tem uma família, pai, mãe, pessoas que já são, e aí aquele ambiente, aquele assunto para você, aliás, nem é uma questão não é um dilema, você já nasce convivendo com aquele tipo de experiência, então você pode dizer que você vai estar, você pode ter uma orientação, um acompanhamento maior, né? Porque na verdade aquilo, dentro da sua família, aquilo já é uma coisa natural. Quando você tem essa condição, a gente até pode dar um pouco de orientação, porque assim, de qualquer forma, nunca chega na iniciação, né? Então existe uma orientação, existe assim, a pessoa, a criança, o jovem, o adolescente já pode ter noção dos fundamentos, a parte de estudar um pouco de mitologia, estudar as divindades, entender, participar junto com os familiares de festividades, de celebrações, né, gente? É que nem Natal, Ano Novo, festinha de São João. Aliás, são todos nossos, né? Essas festividades. Então, uma pessoa, uma criança que nasce nessa família, ela já vai ter, por exemplo, prática de anotar sonho, de pelo menos contar os sonhos para os pais, sobre, sei lá, tentar entender significado, juntar cristais, entender o uso de algumas ervas, essas coisas são cultura geral, isso já nasce aprendendo a lidar com isso, né? Como antigamente, muitas mães, muitos avós ensinavam chazinho disso, chazinho daquilo para curar isso, né? As pessoas detinham esse conhecimento, culinária, coisas que depois ficaram relegadas à superstição, né? Tipo, combinação de comidas, essas coisas que você aprende com a família. Mas existe uma questão que a gente se defronta, que é a questão de que pessoas que vêm de outras, famílias que vêm de outras religiões, e os jovens que despertam o interesse pela bruxaria, tendo nascido nessas religiões mais fundamentalistas, mais coisas, tem esse interesse, pode até ter a vocação mesmo, e aí eles querem começar o treinamento, começar a introdução, ter noções de bruxaria e tudo mais, mas dentro de um contexto
que eles podem não ter maturidade para lidar, né? E isso é uma questão bastante difícil, porque é, as pessoas já nascem, né? Pouco tempo depois já é batizada, começa a frequentar a igreja, participa das festividades comemorativas daquela religião, vai tendo na sua formação conceitos de bem e de mal bem conflitantes com os nossos, que sempre no sentido de alimentar medos, né, de alimentar a demonização da nossa religião, né? E aí a criança começa a querer se interessar, às vezes até para um desejo de contrariar, né? Desejo de já que não pode, né? E aí ela vem, se interessa, começa a se achar, começa a gostar, começa a achar que é melhor, mas o problema é assim, quando você tem pouca idade, você não tem ainda a força para fazer frente a pessoas, não é pessoas, não é só o pai e a mãe, é toda uma sociedade, quer dizer, o jovem que nasce numa outra cultura religiosa, ele frequenta casas de outras pessoas, é uma comunidade, né, que você vai conviver, que vai tentar culpar, tentar atribuir qualquer acontecimento negativo aos seus interesses, ao que você está se interessando. É aquela coisa, né? A criança fez tatuagem, você agora é do demônio, então agora o azar que a sua família está tendo é por causa que você fez tatuagem. E isso é impactante para o jovem, né? O jovem já tem assuntos deles para trazer de novo para a família, né? Eu sempre falo para as pessoas, gente, cada geração tem algo a acrescentar, senão não existiria a evolução, né? Então, e com certeza vai questionar alguns valores da geração anterior. Então, sim, não é que os filhos sejam ingratos e que eles não respeitem os pais. Existe uma coisa que é você respeitar a condição de pai, uma questão que você seja grato ter te dado a vida, ter te sustentado, ter te dado educação e tudo mais, mas tem um momento em que você tem a sua contribuição que você tem que trazer. E aí, à medida que você vai amadurecendo, você vai se dando conta de que você enxerga a vida de outro jeito, são outros tempos, a humanidade inteira está num outro patamar do que estava na época deles, enfim. Lógico que tem alguns pais que vão ter uma que não pararam no tempo, né? Que foram evoluindo e vão entendendo e vão aceitando e vão assimilando e vão, à medida que o jovem traz essa nova perspectiva, eles vão respeitando o caminho daquela pessoa e vão estimulando e incentivando, né? Mas quando existe uma perspectiva religiosa bastante arraigada numa família, e o jovem já tem questões relacionadas com a sexualidade, com o estilo de vida, moda, que tem a ver com identidade. Moda não é uma coisa à toa, né? Quer dizer, a moda é a sua expressão externa, né? Então, o jovem já tem que encontrar o seu lugar, né, impor a sua natureza diante da família em relação a alguns aspectos que são muito inerentes dele, né, e aí se ainda por cima tem a questão religiosa, fica muito mais difícil, né, porque a questão religiosa lida com a culpa, né, lida com a culpa, o medo, né, e a gente respeita, né, que o jovem ainda não tenha essa maturidade maturidade e nem condições, digamos, financeiras, materiais para estar, no caso de querer realmente
enfrentar e cortar laços, porque sim, existe um radicalismo, né? As pessoas elas expulsam os filhos de casa em questão de divergências, né? Então, quando a pessoa tem condições de estar se bancando, que tá já tem uma condição de estar sabe, gerindo a própria vida, ainda assim a gente é meio cuidadosa em relação a aceitar o jovem, porque existem os dilemas próprios de cada idade, né? E a gente considera que a questão religiosa, por mais que ela seja uma coisa de foro íntimo, é uma questão bastante séria. Séria o suficiente para que precise ser com mais idade, né? E aí o que acontece? E aí tem o tempo? Tem. Primeiro, eu gosto de que as pessoas que eu treino, elas já tenham pesquisado outras coisas, que elas já tenham tido, pelo menos intelectualmente, né, o aspecto informativo em relação a outras religiões, que elas tenham bem noção de que a adoção, do desenvolvimento que você vai ter dentro da perspectiva de Wicca que nós temos no nosso Coven, que não é só informativa, né? A gente sabe que aquilo não vai ter um retorno. A pessoa não tem como falar assim, eu já aprendi, agora eu vou virar tal coisa. Você vai estar sempre com aquilo que você se desenvolveu, ele vai estar sempre gritando, né? Então, a gente espera sempre que a pessoa tenha essa maturidade para estar lidando com isso, para estar sabendo bem o que quer, o que ela quer, né? Tem também uma questão de preparação para lidar com os aspectos que a bruxaria vai trazer, né? Por exemplo, pessoas que tenham, que sejam muito ou influenciáveis ou que sejam muito fracas, né? Em relação a influências externas, né? As pessoas elas acabam tendo. A gente precisa trabalhar bastante antes de pensar em tornar bruxos, porque assim, quando você vai lidar com a espiritualidade, existe níveis, né, dessa espiritualidade. Então a gente tem que ter bastante cuidado que a pessoa saiba lidar com isso, né? Tenha uma força de personalidade o bastante para não ser influenciada negativamente. Ela tenha muito certo aquilo que ela é, o que ela quer. Também tem a questão de um momento na vida da pessoa em que ela tenha tempo, tá? Existe um tempo que você tenha que ter tempo, porque o tempo, a bruxaria, ela requer alguma dedicação. Né? Então você começa a prestar atenção em sonhos, você tem práticas meditativas, você tem manutenção dos seus grimórios diário de sonho, de sombra, você tem alguma, algum, algum dispêndio de tempo com ritual, né? Com as celebrações, com gasto com materiais para fazer os feitiços, fazer ter a sua instrumentação, que não é essencial, mas com o tempo você vai tendo. Então, assim, sim, existe um tempo, tá? Existe um tempo para você poder se dedicar, poder levar a sério, né? Porque se não é para levar a sério, melhor nem começar. E tem que ter uma certa maturidade. E aí o que acontece com um jovem que ele vem de outras religiões e às vezes ele já, sei lá, já tá com, já é maior de idade, já tem uma certa autonomia e quer se desenvolver como bruxo. Existe um tempo também em que essa pessoa vai precisar se desintoxicar de alguns conceitos, se livrar desses medos. A gente não consegue desenvolver uma pessoa que a todo momento tem, será que isso aqui é do mal?
será que isso daqui que eu tô fazendo... Ah, acendi vela preta, gente. Ih, agora... Né? Eu quero que vocês entendam que eu tô falando, parece uma coisa engraçada, mas assim, coisas que você aprende de criança, em momentos de crise, né? Quando passa da meia-noite, você veio medo, né? Então, você tá... eu acho que quase todo filme que fala sobre bruxaria tem alguma experiência parecida, né? Então, o jovem, vamos fazer uma invocação, vamos fazer tal coisa. E aí, dá certo. Dá certo, e aí eles não sabem mais como se livrar, e é mais ou menos isso que acontece, né? Porque assim, não é... Quando você vem de uma religião em que existe essa questão do medo e da culpa, a primeira coisa que você vai se defrontar quando você começa é esse medo e a culpa. Então, esse medo e a culpa, eles se materializam em situações tipo, você está acendendo uma vela e de repente ela apaga sozinha. Você não vai pensar que foi o vento. Você não vai pensar que não tava molhada, né? E aí a pessoa fica, ai meu Deus. Então tem que ter um tempo para se livrar de tudo isso, porque são condicionamentos que você aprende desde criança, e esses condicionamentos, eles não saem porque você intelectualmente está escolhendo mudar de caminho, né? É um processo. E assim, e se você está entrando na bruxaria com todo esse medo, toda essa sensação de culpa, de estar fazendo algo errado, de poder estar chamando demônios e coisas do gênero, seres que são zombeteiros vão estar querendo brincar com você também, né? Então a gente toma cuidado, sim. Tá? Eu acho que é uma questão ética. Não sei se outros grupos aceitam menores de idade, mas a gente não trabalha. Quando temos filhos de alunos que queiram ter alguma orientação, a gente dá, mas assim, é leitura, conhecer melhor um pouco o assunto, mas ainda não é. A gente não inicia e não trabalha com menores de idade, né? Eu espero que os jovens que a gente que procuram, né, que até seguem o canal, eu sei que o nosso canal é seguido por menores de idade, que eles entendam e desculpem a gente de não aceitar, não é um preconceito, não é nada, mas é só por um cuidado mesmo, tá bom? Então, eu agradeço a participação de vocês, eu peço que vocês continuem compartilhando, a página está chegando a 2.000 inscritos, se puder, assinem o canal, ativem o sininho, deem o like, façam comentários. Os comentários, nem que seja um emoji, ajuda a levantar o post, né? De ter mais visualizações, e a gente agradece. E as sugestões de pauta que a gente também espera que vocês nos tragam, né? Essa pauta eu deduzi em função dos jovens que procuram, né? Então, até a próxima semana.